Esperar um pouco, pessoal, que está carregando aqui, ó. Pronto, deixa eu só acertar aqui agora. Tá lenta essa máquina, olha. Pronto, boa noite, pessoal. Então hoje a nossa aula é sobre Scrum, o método ágil, e nós vamos falar particularmente até os papéis. Vamos falar da dinâmica do Scrum, como que o Scrum acontece, vamos explicar para vocês, e vamos falar dos papéis que estão envolvidos na execução de um projeto Scrum, tá? E assim a gente termina a aula de hoje. E volta a aula que vem falando dos artefatos e das cerimônias, das reuniões existentes no Scrum. Ok? Então, vamos começar, né? Para a gente começar, vamos falar aqui sobre o Scrum, a história do Scrum, né? Então, o Scrum é uma metodologia ágil para gestão e planejamento de projetos de software, tá? O Scrum, ele é dividido, pessoal, em ciclos, porque o Scrum é baseado naquele ciclo de vida iterativo e incremental, que a gente estudou logo no comecinho do curso, tá? Então, cada iteração dentro do Scrum é chamada de sprint. Então, as sprints acontecem em tempos fixos. Esses tempos fixos a gente chama de time box. Então, por exemplo, se eu começo um projeto Scrum e nesse projeto eu determino que as sprints serão de 4 semanas, então todas as sprints do projeto serão de 4 semanas. Porque o time box, esse conceito time box é o conceito de data fechada. Então, uma vez que nós determinemos no começo que as sprints serão de 4 ou 6 semanas, né, todas as sprints serão de 4 ou 6 semanas. Rubens, e se não dá para entregar todo o conteúdo programado ao final de 4 semanas, por exemplo? Eu vou atrasar a sprint? Não. Você vai terminar a sprint, vai entregar o que está pronto e vai decidir, junto com o time, o que fazer com aquilo que faltou, né? A gente vai ver que a gente vai devolver isso para uma caixinha que chama Project Backlog. A gente vai voltar para lá, né? E de lá a gente vai entender o que vai fazer. Bom, mas na continuidade da aula de hoje eu vou explicando melhor essa dinâmica aí. Mas com certeza o time box é um conceito muito forte que é tempo travado, tempo fechado, tá? Então, o Scrum é uma metodologia ágil, né? Os projetos são divididos em sprints, aqui as sprints, né? 2, 4, 6, 8 semanas no máximo, né? E aí, cada sprint dessa tem uma duração sempre igual e fechada, tudo bem? Acabou o tempo, acabou o sprint. Aí se eu acabar antes, tudo bem, se você acabar antes, a sprint acaba antes, tá? Porque você entregou tudo antes, né? E se faltar,
quando chegar na data do término da sprint prevista das semanas da sprint, ela acaba e você retorna para o seu cliente aqui o produto que está finalizado naquela sprint. Bacana? Hoje o Scrum é, sem dúvida nenhuma, o framework mais utilizado dentro da gestão ágil de projetos. No mundo ágil, não tem nada que se compare ao Scrum. É a metodologia mais usada dentro dos projetos. Tudo bem? Principalmente quando a gente fala de gestão ágil de projetos. Tá bom? Como a gente falou, né, dentro do Scrum, os projetos acontecem em uma série de iterações que a gente chama de sprints, que vai ter desde 2 semanas até 8 semanas de duração em média. Diz lá no manifesto, lá atrás, quando concebeu o Scrum, tem alguém tentando entrar? Deixa eu ver aqui, pessoal. Se tem alguém tentando entrar na aula. Deixa eu permitir aqui, ó. Porque aí a pessoa entra e a gente não... Tá? Beleza. Então, lá dentro da teoria, diz que uma sprint correta deve ter no máximo 6 semanas, mas é muito comum no mercado nós encontrarmos sprints de até 8 semanas, tá? Tudo bem? Então, é ideal para projetos cujos requisitos eles podem mudar ou eu tenho que me adaptar a eles de maneira constante, tá? Quando a gente fala do Scrum, nós estamos falando que os requisitos, diferente, né, do método tradicional, os requisitos eles são todos capturados no início, mas eles não são detalhados. Então, tudo que o meu usuário quer que eu entregue é registrado num produto, num artefato que chama Product Backlog. O Product Backlog nada mais é, pessoal, que uma planilha Excel, que a gente vai mostrar depois para vocês, que tem lá a data, o número da história, né, da funcionalidade que eu vou desenvolver, qual é a funcionalidade, tá? Para que ela serve, o ganho que eu trago e que sprint que ela foi desenvolvida. É bem isso mesmo, tá? Simples assim. Então é uma lista com tudo aquilo que o usuário quer. Aí o que vai acontecendo? Conforme a gente vai planejando as iterações, né, essas iterações aqui de 4, 6 semanas, né, conforme a gente vai planejando, e onde a gente planeja, né, em que momento a gente planeja essas entregas? Nessa tal de Sprint Planning Meeting, né, que é a reunião de início de planejamento da sprint. Nessa reunião tem um papel que é o Product Owner, que é o dono do produto, que é o cara que concebe tudo que vai ter o produto, que a gente vai falar sobre ele depois. Esse Product Owner, que a gente conhece ele como PO, né? Esse PO é o cara que organiza, que captura, é o cara que vem aqui, ó, captura todas as necessidades com o usuário, ele faz o papel, a interface do cliente. Tudo que tem que negociar com o cliente é esse PO que negocia. E ele traz para dentro do projeto em formato de Product Backlog. Então é ele que escreve o Product Backlog do projeto. Por quê? Ele garante para o cliente que aquilo que está sendo desenvolvido e que será entregue nas releases é justamente aquilo que os nossos usuários de negócio desejam receber. Então ele faz o papel de cliente dentro do projeto. Então é ele que transforma as expectativas e necessidades das nossas áreas de negócio em produto, né? Descrevendo aqui, nesse artefato que chama Product Backlog, todas as funcionalidades que a área de negócio quer receber. Como vai ser entregue isso? Depois isso, junto com a área de negócio, é priorizado. De que forma que é priorizado isso? Isso é priorizado de acordo com aquilo que agrega mais valor para o negócio. Então, conforme as coisas vão agregando valor para o negócio, né, a gente vai liberando isso para o nosso usuário.
ok? De que forma que libera? Nas sprints. São nas sprints que eu converto um desejo ou uma necessidade em um produto entregue para ele começar a usar. Ok? Então a sprint é esse círculo aqui, que nós estamos vendo aqui no desenho, né? Do diagrama do Scrum, onde acontece a engenharia, onde acontece a análise, o design, modelagem de banco, onde acontece a codificação, onde acontecem os testes, a homologação, a liberação para o usuário trabalhar aqui na release. Então, nesse período aqui que nós estamos vendo aqui, é um período entre 2 e 8 semanas. Bacana? Bacana. Como acontece? Por meio da Sprint Backlog. Na Sprint Backlog, a equipe de desenvolvimento, mais o Scrum Master, mais o PO, eles se juntam ali, nessa reunião, para selecionar daqui do Produto Backlog aquilo que vai ser produzido. E aí eles criam uma aba dentro daquela planilha Excel, que é um outro documento que vai chamar Sprint Backlog, que na realidade nada mais é que as funcionalidades que fazem parte do escopo daquela entrega. Então, se eu tenho, por exemplo, 50 entregas, 50 funcionalidades para fazer, e nessa primeira sprint eu seleciono 4, 5 que eu vou entregar agora, essas 4, 5 que eu vou entregar agora são as 4, 5 que eu vou detalhar. Então eu vou detalhar esses caras, depois eu vou medir o esforço e vou ver se esse esforço, por exemplo, eu tenho na minha equipe 5 caras trabalhando. Então, se eu tenho 5 caras trabalhando na minha equipe, eu tenho 40 horas por semana. 5 vezes 8, 40. Eu tenho 40 horas por dia. Então, cada dia, 40 horas, né? Um recurso, 8 horas, 5 recursos, 40 horas. Se eu multiplicar isso por 5 dias, 40 horas por dia, vezes 5 dias, eu tenho 200 horas por semana. Então, quando eu peguei essas histórias e comecei da maior prioridade para a menor prioridade, então, a primeira que tem maior prioridade, eu fui lá, trouxe e calculei o esforço. Deu 100 horas. Então, já abati 100 horas da minha capacidade produtiva, sobraram 100. Puxo outra história. Essa história aqui, que é a segunda funcionalidade, ela tem 50. Pô, 50? Então detalhei, deu 50 horas, subtraio mais 50. Então agora eu tenho só 50. Tenho 2 funcionalidades para entregar, as 2 primeiras, e 50 horas de trabalho ainda. Aí puxei mais uma. Puxei mais uma, deu 20. Pô, 20? Ainda tenho 30. Aí puxei mais uma, deu mais 20. Sobraram 10. Se eu não tiver mais nenhuma pequenininha de 10 para colocar lá, e a próxima tiver, por exemplo, 40, o que eu faço? Eu venho aqui, coloco, acerto, né, ajusto o tempo da última para fechar nas 200 horas, né, e entrego essas 4 funcionalidades. Então eu falo, olha, eu vou gastar 200 horas para fazer, tá aqui, tá? E eu vou gastar as 4 semanas, a semana toda está aqui, e vou entregar para isso essas histórias aqui. Ah, legal. Entenderam? É assim que funciona, cara. Desse jeito que a gente faz a Sprint Backlog. Primeiro seleciona o que é prioritário, dentro da lista o que ficou mais prioritário, e dentro daquilo que ficou mais prioritário, eu vou estimando o esforço e vendo aquilo que eu consigo entregar dentro da capacidade produtiva que eu tenho. Tudo bem? Então, por exemplo, só para vocês retificando, né? Se eu tenho 200 horas por semana e a minha sprint tem 4 semanas, então 200 vezes 4, 800 horas. Então eu vou jogando história lá dentro até consumir as 800 horas. Tudo bem? Quando consumiu, acabou a sprint. Né? No final deu 780 horas.
não dá as 800, sem problema. Eu fecho as 5 semanas aí, eu fecho as 4 semanas com o escopo que coube ali, né? E aquele pedacinho de horas que faltou é a gordurinha que eu tenho se alguma coisa der errado ali no planejamento, tá bom? Então é isso que a gente faz. A gente sempre procura, pessoal, colocar um pouquinho menos que a capacidade produtiva justa, tá? Para quê? Para que se der alguma folga, se der algum problema, né? Algum escorregadinho, algo que não dê certo, né? Que impacte direto no tempo de entrega, eu acabo consumindo essa gordurinha aí. Então, sempre a gente coloca lá uns 5% de desvio para menos, né? Dentro das sprints, para a gente conseguir, dentro da capacidade, nunca no tempo, pessoal, nunca no prazo, que o prazo é sempre 4 semanas, 6 semanas, né? Mas no trabalho, no esforço. Então, se eu tenho lá 800 horas, que corresponde 5 pessoas, 8 horas dias, igual 40 horas por dia, vezes 5 dias, 200 horas por semana, vezes 4 semanas, 800. Se eu tirar 5% daqui, eu tenho 40 horas. Então, procuro sempre fazer alguma coisa entre 750 e 760 horas ali, para ter essa folguinha se escorregar alguma coisa. Entenderam, pessoal? Claro até agora? Tá? Então, a gente acompanha, né? Depois que a gente começar essas sprints, a gente vai acompanhar a entrega dessas sprints naquela reunião diária que a gente tem, que aqui chama Daily Scrum. Então, o Daily Scrum é uma reunião que vai acontecer diariamente e mais à frente nós vamos comentar sobre ela também, tá bom? No final de cada sprint, que a gente chama o final de cada incremento, né? Porque cada sprint é um incremento novo, até eu ter o produto backlog completo, né? Então eu vou incrementando novas funcionalidades. Então, ao final desse incremento, né? Dessa sprint, eu vou ter uma reunião de revisão. Tá vendo aqui, ó? Essa revisão aqui. O que é essa revisão? Eu, equipe de desenvolvimento, mais o PO, nós vamos ver se tudo que nós planejamos entregar, se foi entregue, tá? Então ele vai olhar se tudo aquilo que tinha que entregar foi entregue. Aquilo que não conseguiu entregar, ele junto com nós, da equipe de desenvolvimento, principalmente ele como PO, que é o responsável pelo negócio, né? Ele vai trazer de volta para o produto backlog. Então eu vou retornar para o produto backlog. Tudo, Rubens? Não. Né? Não. Por exemplo, ficou faltando, eu fiz 80% do que tinha que entregar. Não consegui entregar os 100%. Então lá para o produto backlog, eu volto os 20% que está faltando. E vou achar uma nova data, uma nova sprint backlog para alocar aqueles 20%. Então, por exemplo, eu tinha que entregar uma telinha de consulta saldo de estoque. Consulta saldo de produto. E eu consegui fazer, eu não consegui entregar. No meu cronograma eu fiz 75%, faltou 25%. Bom, esse 25% corresponde, por exemplo, né, eu ia fazer isso em 200 horas, tá? 25% de 200 horas vai dar 80 horas, acho que é isso, né? Vai dar 80 horas. 80 mais 80 mais 80, não, 200 horas, 25%, vai dar 50 horas, certo? Então eu pego essas 50 horas aqui e falo, olha, tem 50 horas, uma parte 2 da entrega 1, da entrega daquela funcionalidade, ainda tenho 50 horas de trabalho. Se o PO achar que aquele é muito importante e tem que entrar na próxima sprint, então na sprint 2, ele vai negociar o que ele vai tirar de lá para entrar com essas 50 horas. Tudo bem? Então ele vai negociar lá, ver se cabe lá com a equipe e vai colocar lá
para logo, rapidamente, com 50 horas, já entregar isso daí e o cliente já receber esse produto e começar a testar e homologar ele lá também. Entenderam? Então essa dinâmica de negociação com o PO acontece toda hora. Porque vocês sabem tão bem quanto eu, né, a gente planeja uma entrega e ela não acontece 100% conforme planejado. Né? Então, toda vez que acontecer um desvio desse, a gente vai retirar, voltar para o produto backlog e o PO, que é o responsável pelo cliente, pelo produto, ele vai determinar para a equipe se volta na próxima sprint ou se espera uma outra sprint para colocar aquela funcionalidade. Geralmente, como a gente faz os projetos por prioridade para o negócio, para aquilo que traz mais ganho para o negócio, geralmente o que faltou de uma sprint a gente coloca no começo da outra para entregar, né? Isso pode fazer com que eu esteja planejando entregar em 5 sprints, eu tenha que entregar em 6, por exemplo. Tá bom? Tranquilo, pessoal, até agora? Então vamos partir para o conceito de comprometimento e envolvimento, né? O que é esse conceito de comprometimento e envolvimento? Então, há um tempo atrás, antes de a gente falar há um tempo atrás, vocês sabem que no Scrum, a gente tem que a equipe do Scrum, ela é a equipe dos 3 porquinhos. Aí você fala, por quê? Ela é engraçada, né? Ela é 3 porquinhos. O que tem a ver os 3 porquinhos? Porque tem a historinha lá atrás do comprometimento e do envolvimento da galinha e do porquinho. Então, a galinha chamou o porquinho para abrir um negócio com ela. Então, a galinha chegou pro porquinho e falou, porquinho, vamos abrir um restaurante? Aí o porquinho olhou assim, meio desconfiado, né? Eu falei, podemos até abrir, mas como vai chamar esse restaurante? Aí a galinha falou pro porquinho, meat and egg. Aí ele falou, como é que é? Não, fala, mas não, vamos fazer em português então, né? Pernil com ovos. Aí ele olhou assim, pernil com ovos? O que eu vou fazer com pernil com ovos? Ele ficou pensando. Aí falou assim pra galinha, olha, eu não tenho interesse não tenho interesse em ser seu sócio não. A galinha, como assim? Né? Como o negócio vai vender pra caramba, pernil com ovos? Sensacional! O mercado está precisando, nós vamos arrebentar de vender. Aí ele chegou e falou assim, mas o problema não é vender. O problema é que nesse projeto, que é o nosso restaurante, você, galinha, está apenas envolvida. Eu estou comprometido. Aí a galinha, como assim? Enquanto você tem que botar um ovo para fazer o próximo lanche, eu, a cada lanche, tenho um pedaço do meu lombo decepado. Opa, aí não. Aí está o conceito, né? Enquanto a galinha está envolvida com o projeto, quer dizer, ela bota o ovo, o porquinho está comprometido, porque tira da carne dele. Então, comprometimento e envolvimento. Dentro do Scrum, os papéis estão comprometidos, eles não estão apenas envolvidos. Então exige uma maturidade muito grande da equipe para que a equipe de verdade se comprometa com os aspectos, com todos os aspectos, pessoal, do Scrum. Tudo bem? Antigamente, lá no começo dos anos 90 e pouco, né? Lá tinha uma prática antiga que era assim, o que eu preciso fazer? Me fala que eu faço. E até hoje tem muita gente que é assim, me fala o que eu tenho que fazer que eu faço. Então o cara não pensa, ele vai lá e sai fazendo. Isso fazia com que eu tivesse muito sucesso na entrega da minha tarefa, mas que eu não conseguisse muito tempo entregar o projeto como um todo, porque eu não via o projeto, eu só via a minha tarefa. Então, meu sucesso não é igual ao sucesso do time. Então, eu, entre aspas, tive sucesso, entreguei minha tarefa. O projeto foi entregue? Não foi. Nós tivemos sucesso com o projeto? Não. O que adiantou
eu fazer minha tarefa se o projeto não foi entregue, né? Então, um pouquinho depois, teve uma transição para aquela parte. Porra, você tem que pensar como projeto, né? Então, vamos tentar entender o que falta para entregar o projeto. Então, agora, antes de sair fazendo, eu penso no projeto. Então, enfoque no raciocínio, naquilo que nós temos que entregar, né? No projeto como um todo, na solução do problema do projeto, né? Então, a gente pensava no projeto, na solução daquele projeto e corria, né? De novo, o que acontecia? Eu até podia entregar o projeto, tinha sucesso na entrega, tinha sucesso no projeto, mas quando eu ia lá na área do usuário para ver se eles estavam usando o projeto que eu fiz, chegava à conclusão que várias das áreas não estavam utilizando o projeto. Por que será? Porque eu não pensei no negócio como um todo. Então, de novo, estou envolvido. Porque não adiantou nada eu entregar minha tarefa, entregar os projetos todos, né, entregar o meu projeto todo, se a área do usuário não está usando. Então agora tem uma nova prática que é corpo mais mente, né, raciocínio mais mão de obra, porque também não tem ninguém, cara, que só inspiração, né, inspiração e transpiração. Então tem que trabalhar, tem que pensar no projeto e tem que pensar em mais alguns detalhes. Tem que considerar a área de negócio, tem que organizar pensando na área de negócio, tem que respeitar a forma como a área de negócio trabalha e os envolvidos na área de negócio trabalham. Tem que ter acurácia na entrega que faz. Para ter acurácia na entrega que faz, não é só entregar o projeto, é entregar o projeto e as interfaces todas que vão usar dados do projeto e que nós vamos consumir também no projeto. Tem que ter confiança que nós estamos entregando um projeto realmente que a área de negócio vai ser útil para ela vai ter ganho com aquilo, e a área de negócio tem que ter confiança na gente, que a gente vai estar entregando um projeto que eles vão usar, amor, né, pelo aquilo que está fazendo, e ética, respeito e ética dentro do projeto, né? Então, isso faz com que a gente esteja comprometido com a área de negócio, com o resultado da área de negócio. Eu quero entregar um projeto? Quero. Eu vou trabalhar para isso? Vou. Mas eu quero entregar um projeto que todos usem, que eu possa consumir dados corretos de terceiros, e isso não vai ser surpresa para ninguém. Eu vou consumir, eu já sei o que eu vou consumir, de que forma eu vou consumir. As pessoas de outras áreas vão consumir requisitos do meu projeto, e isso é fantástico, eu já sei disso. Então eu vou me preparar para isso. Entenderam, pessoal? Então, isso é a questão do comprometimento. É esse perfil que todos vocês precisam ter quando nós falarmos de novo perfil da gestão e da liderança e das equipes de projeto. Ok? Ok, né? Bom, quando nós falarmos de Scrum, nós vamos falar de alguns princípios, uns 6 princípios que vão nortear, né, e estão definidos num guia que está de free para baixar na internet. Vocês podem baixar na internet a hora que vocês quiserem. É o Scrum Book, né? Esse Scrum Book, Scrum Body of Knowledge, é todo o conhecimento em Scrum. Lá eles dividiram o Scrum em 6 princípios e a gente vai falar um pouquinho de cada um deles agora. O primeiro princípio é o de controle de processos empíricos. Isso diz respeito à maneira pela qual a gente vai controlar os projetos. Então, nós vamos controlar os projetos levando em consideração 3 ideias principais, né, que é a da transparência, a da inspeção e a da adaptação. Quando nós falamos em transparência, de que forma as pessoas vão poder rapidamente, de maneira muito transparente, observar a evolução do meu projeto, o planejamento do meu projeto, vão poder acompanhar o meu projeto. E para isso, a gente vai disponibilizar algumas ferramentas, né? O gráfico de Bordal, o Kanban, o Brute Backlog, né? Então, essas ferramentas, que são ferramentas de gestão à vista, elas vão propiciar com que a gente saiba
aonde aquela história está sendo desenvolvida, o que daquela história está pronto, o que eu comecei a fazer, o que está em progresso, o que está em teste. Então eu vou começando, imagine um Kanban aqui na ilustração, né? Imagine um Kanban em que eu tenho as histórias, em que eu coloco essas histórias para fazer, na lista para fazer, depois eu pego essa história e coloco ela em progresso, depois de progresso eu coloco ela em teste, e em teste eu coloco ela feita. Então veja que eu consegui rastrear todo o caminho daquela história, desde a hora que eu tirei do Produto Backlog, até a hora que eu coloquei na sprint para fazer, até a hora que eu comecei a fazer, que eu terminei de fazer, comecei a testar, até a hora que está pronto. E pronto subiu e está em produção com o cliente usando. Então, esse caminho todo, essa rastreabilidade toda o Scrum permite por meio das ferramentas que geram essa transparência, o princípio da transparência. E veja, pessoal, que não teve nada técnico, algoritmo, não é o que teve. Um artefato, forma de maneira bem empírica, né, com alguns estágios, em que eu vou migrando esses estágios conforme o tempo vai passando. Olha que bacana, tudo bem? O princípio da inspeção, dentro dessa transparência e dentro desse controle de processos, né, o princípio da inspeção, ele é representado, pessoal, pelas entregas contínuas que eu faço e pelo feedback contínuo. Então imagine que essa cartão amarelinho aqui que eu entreguei, ele vai ter que ser homologado pelo cliente. Porque eu já entreguei, o cliente vai falar para o cliente falar, está pronto, e coloca em produção para usar, e me deu um feedback. Esse feedback que ele me deu, ele me fala, porra, que legal, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Então essa inspeção com feedback constante faz com que a equipe vá tendo confiança no que aquilo que ela está entregando, os clientes estão gostando. Está atendendo, está com qualidade. Então é diferente daquelas entregas do método convencional, que eu entrego tudo no final e lá o cliente vem com um monte de pancada, dizendo isso aqui não é o que eu quero, isso aqui está errado. E aí mistura coisas que não tinham tanta urgência, estão entregues, e coisas que eu tinha urgência, que eu queria usar, ainda não estão entregues, está com problema. Dessa forma, com inspeção contínua, o que acontece? O que eu entrego primeiro? Aquilo que tem mais prioridade, que foi, voltando aqui, que foi o critério aqui, pessoal, que nós usamos para fazer as sprints backlog. O que eu tirei daquilo para o backlog? Aquilo que tinha mais urgência, aquilo que agregava mais valor. Então, teoricamente, eu vou liberando como produto aqui aquilo que tem mais prioridade para o negócio. Depois a gente vai explicar como faz isso. Se eu vou entregando aquilo que tem mais prioridade para o negócio, quanto mais por fim eu deixei para entregar, menos prioridade tem. Então olha que interessante, se eu estou entregando hoje a quinta sprint, né, a quinta sprint do meu projeto, olha que eu já estou trabalhando nele há 5 sprints. Aquilo que eu entreguei na primeira sprint era o mais importante. A chance de eu chegar na quinta sprint com alguma coisa aberta da primeira sprint é muito baixa. É quase zero. Então, eu sei que eu já entreguei aquilo que era muito importante com qualidade. Porque foi feita uma inspeção. E essa inspeção garantiu que a entrega tem qualidade. A adaptação é em função do feedback, e isso de novo, o controle de processo, né? Em função das entregas que eu fiz e do feedback que eu tive, né? Eu vou me adaptando às dificuldades que eu estou tendo dentro do projeto com relação à comunicação. De repente o cliente não fez o feedback no tempo que eu precisava, isso pode dar problema. Ou o ambiente do cliente tecnológico é pior, é mais inconstante do que eu imaginei, então eu vou ter que me adaptar, readaptar, fazendo estimativas mais reais. Então a adaptação é como que eu passo com o feedback que eu tenho, o que eu posso aproveitar disso para adaptar as novas estimativas das próximas sprints. Bacana, né, pessoal? Bem simples e bem legal a ideia, né? A auto-organização diz respeito, pessoal, à equipe do projeto, aos papéis do Scrum. Então, a primeira coisa que a gente vai notar é que no Scrum não tem o papel gerente de projetos.
Aí vocês podem me falar, poxa Rubens, se não tem o papel gerente de projetos, significa que não tem atividade de gestão? Não, cara, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que não tem o papel gerente de projetos. Mas a atividade ou as atividades de gestão de projetos, elas existem, porém, elas vão estar divididas entre os 3 papéis. Então, o PO vai executar uma parte da gestão, o Scrum Master vai executar outra parte da gestão e a equipe de desenvolvimento vai executar outra parte da gestão. Então, veja que os colaboradores, as equipes, elas têm que estar muito unidas. E elas têm que ser muito sêniores com relação à sua proatividade. Porque elas vão aceitar desafios maior do que só codificar, só especificar, só testar, só gerenciar. Cada um dentro do Scrum, das equipes, trabalha fazendo sua própria gestão e contribuindo para a gestão do projeto com atividades de gestão que cada um vai fazer um pedacinho. Então, por exemplo, o PO, ele vai gerenciar a evolução do cronograma, porque ele que gerencia lá as entregas, se as entregas estão de acordo com aquilo que o cliente quer. Quem vai gerenciar as expectativas do cliente? O PO. Ok? Quem vai planejar o cronograma das entregas? A própria equipe. Quem vai garantir que todo o Scrum vai ser executado? Quem vai garantir a resolução de impedimentos que podem atrasar o cronograma? Quem vai perceber riscos e gerenciar os riscos? O Scrum Master. Entenderam? Então, cada um vai executar dentro de um ambiente totalmente inovador, criativo, com muita responsabilidade compartilhada, né? Nesse ambiente é que vai se desenvolver os projetos no Scrum. Foi claro, pessoal? Acho que sim, né? Ficou bem bacana, né? O terceiro princípio é o da colaboração. E na colaboração, pessoal, a gente vai ver que dentro do Scrum, ninguém consegue trabalhar sozinho. O Scrum Master não consegue sozinho entregar um projeto dentro do Scrum. O PO sozinho não consegue entregar um projeto dentro do Scrum. A equipe não consegue entregar sozinha um projeto no Scrum. A equipe mais o PO sem o Scrum não consegue entregar um projeto. A equipe mais o Scrum Master sem o PO, ou a equipe, entenderam? Não consegue. A falta de um faz com que a gente não consiga entregar o projeto. Então, existe uma necessidade de colaboração muito grande dentro do time Scrum. Ele deve trabalhar, pessoal, sempre em conjunto com todos os envolvidos no projeto, tá? Para que esses caras possam, de tempos em tempos, avaliar as entregas, porque a cada release, uma entrega, a cada entrega, uma avaliação. Tudo bem? Então, dessa forma, né? Todos os envolvidos, todos os stakeholders, sejam envolvidos ou comprometidos dentro do projeto, eles ficam alinhados e garantem que a visão daquele projeto corresponde à visão de negócio. Para o trabalho ser colaborativo, existem 3 dimensões que têm que ser estudadas, né, e têm que ser aplicadas. A da consciência, e a da consciência significa que todo mundo tem plena consciência que cada um está trabalhando dentro de um prisma do Scrum. Né? Cada um está trabalhando, não tem ninguém sem trabalhar. O PO está trabalhando a parte do negócio, a equipe desenvolvendo e o Scrum Master ensinando o Scrum. Porque o Scrum Master, diferente de como muita gente pensa, o Scrum Master ele não é gerente. O Scrum Master, cara, é um grande facilitador do Scrum.
Imagine que se eu for fazer um projeto Scrum hoje e contratar vocês, nenhum de vocês tem que ter necessariamente conhecer Scrum. Vocês têm que ser bons desenvolvedores, têm que ser bons testadores, têm que ser bons de entrega. Vocês não precisam conhecer Scrum. Agora, como que eu vou tocar um projeto se vocês não, Scrum se vocês não conhecem Scrum? Eu tenho um cara que conhece área de negócio pra caramba. Ele seria um excelente PO, mas ele não sabe o que é Scrum. Então, como ele sabe o que o PO tem que fazer dentro do projeto Scrum? É aí que entra o Scrum Master. O Scrum Master vai entrar para ensinar o Scrum dentro de um projeto. Entenderam, pessoal? Então, ele é um cara fundamental dentro da estrutura de projeto. Ele trabalha ensinando o Scrum. O PO é um cara fundamental, porque ele trabalha especificando o projeto e garantindo para a área de negócio que o que a equipe de desenvolvimento está entregando está ok. Sensacional, né? Então, consciência que todos estão trabalhando, articulação, pessoal, para distribuição de tarefas, para distribuir peso, né, para que ninguém fique mais sobrecarregado que o outro, articular entre as áreas técnicas, área de negócio, então articulação. E apropriação, né, e apropriação nesse sentido do Scrum, ao quanto a gente consegue apropriar da tecnologia para nos apoiar no dia a dia. Então, quanto mais eu tiver apoiado em tecnologia dentro do Scrum, dentro do meu dia a dia, melhor, né, vai ser a minha resposta para o dia a dia, porque ela vai estar automatizada, ela vai estar por trás de tudo que eu estou fazendo, vai ter a tecnologia me apoiando. Então, apropriação de tecnologia, articulação e consciência são 3 dimensões da colaboração, que é um outro princípio importante que vocês viram aí do Scrum. Priorizar as entregas com relação ao quanto elas agregam de valor. E para isso, pessoal, existem técnicas, né? A gente vai, por exemplo, a gente vai ter, quando a gente falar de artefato, que eu explicar para vocês como a gente elabora o Product Backlog e o Sprint Backlog, a gente vai ver nesse momento, a gente vai explicar para vocês algumas técnicas para fazer isso. Então, priorizar por valor não é achômetro, né? Eu acho que isso aqui é mais importante que aquilo, mesmo porque nenhuma área de negócio vai admitir que a funcionalidade dele não é mais importante que a do vizinho, né? Então, para evitar, a gente tem que transformar essa sensibilidade de, eu acho que a minha função é tão importante, a minha também. Como que a gente transforma isso em número? Então a gente vai aprender a quantificar a sensibilidade por meio de uma escala que chama Likert. A gente vai usar a escala de Likert e alguma coisa parecida com Gucci, né? Gravidade, urgência, tendência, para que a gente possa usar essas ferramentas para transformar sensibilidade em números. E uma vez transformado em números, eu consigo, por exemplo, demonstrar o que é mais prioritário daquilo que é menos prioritário, do maior valor para o menor valor. Olha que legal, a gente vai fazer isso, porque é isso que a gente faz para priorizar as histórias. Então, você viu lá que no meu Product Backlog tinha 50 histórias. Como que eu classifico da primeira à 50ª lá, funcionalidade? Usando o método. Esse método nós vamos aprender daqui a pouquinho com as aulas. Tá bom? O próximo princípio, a gente já falou há um pouquinho atrás, né? A gente só vai complementar ele agora, é o princípio do time box. Então, time box, pessoal, é um princípio importante em que a gente limita o tempo de cada sprint. E os tempos são todos iguais, né? Eles não devem, cada sprint não deve ultrapassar 6 semanas, né? De 6 a 8 semanas, porque senão a gente perde o controle. Então, existem muito projeto hoje, pseudo-ágil, que as pessoas estão sentando e trabalhando
entregando sem fazer a sprint backlog de maneira correta, fazendo sprints de 3 meses. Porra, sprint de 3 meses, cara, é um projeto. Não existe isso, né? Então, sprints, pessoal, de 4 semanas são sprints sensacionais, que são um mês fechadinho. Então, a cada mês eu libero alguma coisa. Então, sprints de 4 semanas, sprints de no máximo, quando a gente fala de 8 semanas, nós estamos falando de uma sprint realmente grande, pessoal. Uma sprint ali que é uma sprint pesada, tá? A gente deve evitar. Então, sprints entre 4 e 6 semanas são sprints de bom tamanho. Sempre do mesmo tamanho. Isso chama princípio do time boxing. Tudo bem? Tranquilo? O desenvolvimento, ele é feito de maneira interativa, totalmente baseado, pessoal, lá no ciclo de vida, que a gente aprendeu lá no comecinho do curso agora, né, no comecinho do ano, a gente aprendeu que existe um ciclo de vida que é incremental e interativo, que ele transforma um projeto grande em projetos pequenininhos e vai fazendo essas entregas. No Scrum, essas entregas pequenas são chamadas de sprint, tá? E essa é a diferença de entregar por Scrum e entregar pelo método tradicional. Enquanto no método tradicional eu entrego tudo lá no final, na linha do tempo, para começar a testar e não ter certeza que o que é mais prioritário vai ter entregue sem erro, né? No framework do Scrum, a gente vai entregando as coisas sprint a sprint. O que acontece? A cada entrega eu tenho alguma coisa que o usuário está usando. E de repente, o que ele está usando agora, logo no começo, é o que é mais importante para ele. Olha que legal, pessoal. Então, a cada sprint, o meu usuário recebe e vai validando. Então, é muito difícil alguma coisa da sprint 1, que é muito importante, chegar na sprint 5 com problema. Muito difícil. Entenderam? É o princípio do desenvolvimento interativo, que vai agregando valor a cada entrega para o meu cliente. Depois essas 6 vão gerar algumas características. Uma das características que ele vai gerar é a descentralização do gerenciamento. O gerenciamento, ele passa a não ocorrer como um papel único executado pelo gerente de projeto. Ele vai acontecer dentro do projeto, sendo executado pelos 3 papéis: o Scrum Master, pelo PO e pela equipe de projeto. Cada uma vai executar um pedacinho do papel gestão de projetos. Então a gente fala que o papel gerenciamento de projeto, ele agora foi descentralizado. Não é que ele deixou de existir, ele existe de maneira descentralizada dentro do projeto Scrum. Bacana? Outra coisa, né, que tem muito a ver com a colaboração, ajuda na organização das atividades. Então, poxa vida, trabalhando com o Scrum, como a gente vai organizando a cada sprint backlog, né, a gente vai tirando da sprint, da backlog, do produto backlog e passando para a sprint, a gente consegue se organizar melhor. A cada sprint a gente vê o resultado, vê o que deu certo, o que deu errado, aprimora para a próxima sprint. Então, a gente tem, usando Scrum, uma competência maior de organizar as atividades dentro do projeto. Bacana? Incorporar novas mudanças no escopo. Isso também é fantástico. Por quê? Imagina que a gente fez lá aquelas 50 histórias, 50 funcionalidades. E eu estou conseguindo entregar ali por volta de 5, 6 por sprint. Só que chegou no fim da segunda sprint, da terceira sprint, apareceu um requisito novo. Por mudança de lei, ou por estratégia de negócio, apareceu um requisito novo. Quando esse requisito novo apareceu, não tem problema algum. Ele vai entrar no produto backlog e lá eles vão falar pela ordem
de prioridade, de agregação de valor para o negócio, ele vai ser encaixado. Então, na próxima sprint, eu posso precisar trabalhar aquele requisito que acabou de chegar. Qual foi o impacto? Nenhum. Ele só entrou lá para o backlog para ser desenvolvido. Entenderam, pessoal? Que bacana trabalhar com o Scrum, né? Porque ele entra dentro do backlog, e do backlog aquilo que é mais prioritário eu vou tirando e vou desenvolvendo. Bacana? Muito bom, né, pessoal? Sensacional, né? Ele também ajuda a entregar um produto com qualidade. Por quê? Porque, pessoal, a cada pequena release, a cada pequena entrega, eu tenho um feedback muito rápido do meu cliente. Então, o meu cliente vai lá e já dá um feedback rápido e fala, porra, gostei. Cara, tá ok, não tá ok. Então, esse feedback vai garantindo que as minhas entregas, que são pequenas, ele já vai utilizando, né? Então, cada entrega daquela teve qualidade. Se eu não conseguir a plena qualidade na primeira entrega, na segunda, na terceira, mas se ele está usando, então tem qualidade, entenderam? Então, que legal, pessoal. É uma maneira de ajudar. A maneira como o Scrum foi concebido, ela ajuda a equipe a garantir entregas de qualidade. Show de bola, né? Bom, então a gente fez uma passagem rápida aqui, né? Por todos os princípios que estão escritos lá no Scrum Book, né? Dentro do Scrum Book estão escritos lá esses seis princípios, né? E esses 6 princípios vão nortear toda a filosofia do Scrum. Bacana isso, né, pessoal? Bem legal. Agora, nós vamos falar dos três perfis, né, dos 3 papéis que trabalham no Scrum. Tá? A gente vai encerrar, então, a aula de hoje falando desses 3 papéis aqui. Tá bom? Vamos lá, então, vamos começar falando do Product Owner, que é o famoso PO. O PO é o dono do produto. Ele é encarregado, pessoal, por conectar a equipe e os desenvolvedores, tá? Então, ele é responsável por garantir para a equipe de desenvolvimento que ela vai desenvolver um produto que o cliente deseja, e ela vai garantir para a área de negócio que a equipe está desenvolvendo o produto que ela deseja. Olha que legal. É dele o papel de garantir que as entregas realizadas pela equipe de desenvolvimento são aderentes às metas de negócio estabelecidas pelos usuários, pela equipe de negócio. Tudo bem? Então, a principal responsabilidade do PO é manter o Product Backlog atualizado, manter a equipe de projetos, a equipe de desenvolvimento desenvolvendo um produto que ela sabe que a área de negócio vai utilizar, e manter o time de negócio, né, atualizado, sabendo que aquilo que está sendo desenvolvido é aquilo que a área de negócio deseja. Bacana? Um papel e tanto, né, pessoal? É um dos papéis mais fortes do Scrum. Ele é um tomador de decisão, porque ele vai ter carta branca da área de negócio, né, para tomar decisão. Ah, e atrasou, não deu para entregar. E agora, o que eu faço? Eu devolvo para o backlog e não faço mais? O que faltou eu coloco na próxima sprint? Eu não mexo na próxima sprint, só na próxima eu coloco? Eu tiro isso aqui tudo não cabe numa sprint, mas as 2 próximas cabem na sprint. Então eu tiro esse daqui, coloco as próximas 2, né? Então essas decisões, principalmente de planejamento e de aceite do produto, né, se continua ou não, essas decisões é o PO que toma. Então o PO é um papel muito importante dentro do Scrum. Bacana? Muito importante mesmo, um papel de fundamental importância, porque ele é o tomador de decisão. Ele que dá o go ou não go dentro do projeto, tá bom? Ele acompanha a evolução do projeto junto à equipe.
Porque ele que tem que garantir que no prazo, tudo bonitinho, aquilo que agrega valor para a área de negócio vai ser entregue com a qualidade que precisa. Então ele tem que acompanhar a evolução. Ele participa de todas as reuniões do Scrum. O Scrum Master convida, explica para ele, qual é a participação dele na reunião, e ele participa da reunião de planejamento, da reunião de revisão, da reunião de retrospectiva, da daily. Então, todos os tipos de reunião que tem no Scrum, esse cara que é o PO, ele participa. Ele planeja as entregas, porque é ele que vai lá no Product Backlog. Primeiro é ele que faz o Product Backlog. É ele, cara de negócio, né? Eles constroem o Product Backlog. Depois é ele, cara de negócio, que prioriza. E depois é ele, junto com a equipe de desenvolvimento, que tira da priorização e coloca na Sprint Backlog. Então, quem planeja as entregas? Ele. Tá bom? Ele garante a aderência do produto às metas de negócio. Eu já estou falando isso há tempos, né? É ele que garante que tudo que está sendo desenvolvido está aderente ao negócio, porque ele representa o negócio. É um cara que conhece muito da área de negócio, tá bom? Ele redefine todo o backlog. Então, é ele que sabe agora o que ficou mais importante, o que alguma coisa mudou a prioridade dentro do Product Backlog, ou nada mudou, a prioridade continua a mesma. Chegou alguma coisa nova que eu tenho que incorporar lá, aonde que ele vai entrar, em que sequência que ele entra, né? Alguma coisa que eu não consegui entregar nessa sprint, entra em qual sprint? É ele que redefine todo o produto, todo o Product Backlog, tudo aquilo que tem que ser entregue, é ele que redefine. Então veja que é um papel muito forte e muito importante. É uma das certificações importantes que tem para métodos ágeis e que tem no Scrum. Bom, falando um pouquinho mais dele, né? Ele representa e acompanha a implantação das necessidades dos usuários e garante aos usuários que as suas metas vão ser atingidas. Ele direciona e guia de maneira correta o desenvolvimento do projeto. Ele colabora com uma boa harmonia, né, entre a equipe de desenvolvimento e os stakeholders, né? Ele garante a visão de negócio enquanto que o produto está sendo desenvolvido. Ele é o dono do produto, pessoal. Ele garante a aderência do produto às necessidades e expectativas da área de negócio. Ele é responsável pelo sucesso do projeto. Esse cara aí que nós vimos agora com essa força toda, esse é o PO, pessoal, o papel de PO. Então veja que é um papel de uma pessoa madura, que conhece muito de negócio, que pode ir lá, vamos fazer uma curva ABC, vamos fazer um estoque baseado em FIFO. Ele sabe o que é FIFO. Então, ele sabe, na cara de negócio, discutir como a gente pode criar um algoritmo para calcular o estoque e gerenciar o estoque pelo FIFO. É assim que tem que ser um cara que ser o PO, um cara que conhece muito do vocabulário, um cara que conhece muito das técnicas, um cara que conhece muito das ferramentas da área de negócio. Bacana? Mas o papel dele, pessoal, não se limita apenas àquilo que a gente viu, né? Por exemplo, ele participa também da reunião de planejamento da sprint. Nessa reunião de planejamento da sprint, né, a reunião de planejamento da sprint é a reunião que marca o início de toda a sprint. Né? É um momento de desgaste e também cansativo. Né? Por quê? Porque é lá que vai ter aquela discussão. Eu preciso colocar essa história, essa funcionalidade para ser desenvolvida nessa sprint. Poxa, cara, mas não tem braço para fazer isso, né? É isso mesmo, né? Então não tem como quebrar essa história em funcionalidades menores, né? Então aqui tem todo um desgaste, uma negociação para montar a Sprint Backlog. E ela é indispensável para manter todo o time alinhado. Porque não adianta nada, né? O cara chega lá, goela abaixo e fala, tem que fazer isso. E a equipe de desenvolvimento não conseguir entregar. Então, nessa reunião, é feito todo esse desgaste para quando acabar a reunião, a gente saiba exatamente o que vai entregar e tenha certeza que naquele prazo vai ser entregue. Então, o PO, nesse evento da reunião de planejamento da Sprint, né, ele apresenta, melhor dizendo, para a equipe de desenvolvimento. Tem alguém querendo entrar?
A Kelly quer entrar, vamos deixar ela entrar. Tá? Então ele representa aqui, pessoal, ele apresenta para a equipe tudo aquilo que é importante. Então ele apresenta o backlog todinho lá. E aí, qual é a primeira? A primeira é essa funcionalidade aqui. Então ele pega, ele vê precedência, o que precisa para entregar ela? Precisa ter o cadastro de produto, precisa ter o cadastro de clientes. Então eu consigo fazer um pedido. Então ele vai juntar a inclusão do produto, a inclusão do pedido e a inclusão de um pedido, né? Inclusão de produto, inclusão de cliente, inclusão de pedido. Isso tem que estar feito para fazer o pedido. Então ele vai lá e tenta montar uma sprint com essas 3 funcionalidades. Ele tenta. Se couber na sprint, então ele fechou a sprint. Se não couber, ele vai ver o que cabe para poder entregar primeiro. Entendeu? Então é uma reunião realmente desgastante, porque é aí que faz todo o planejamento da sprint. Tá bom? Ele também define quais são os critérios de aceitação, pessoal, o teste. Porque depois que foi entregue, depois que ele tirou lá do produto backlog as funcionalidades que vão ser entregues naquela sprint, ele tem que chegar para o time e falar assim, cara, quais são as regras de negócio para incluir um produto? A equipe vai perguntar para ele. Ele faz papel de cliente. Então ele vai perguntar, olha, todo produto tem que ter uma família, todo produto tem que ter uma família, e todo produto, por exemplo, tem que ter uma regra que ele não pode entrar aqui com 60 dias da data do vencimento. Então tem que ser, qualquer produto tem que entrar aqui com data maior ou igual a 60 dias do vencimento. Puxa vida! Essa regra, então você começa a detalhar a regra de uma funcionalidade. Essas regras vão servir de base para a aceitação do produto. Então você já sabe quais são os parâmetros que ele vai usar para avaliar a entrega. Se, por exemplo, você colocar um produto lá que está passando, que está sendo incluso, com menos de 60 dias, você vai falar, isso não pode. Critério de aceitação. Então, os critérios de aceitação servem também para que ele possa escrever qual é o roteiro de teste que vai ser utilizado para validar as entregas. E isso vai ser muito utilizado naquela reunião de revisão da sprint, né? Onde o PO vai validar a qualidade da entrega que foi feita, e se a qualidade for baixa, ele pode inclusive invalidar toda a entrega, não só de um pedaço, mas de tudo. Entenderam, pessoal? Então, importantíssima essa reunião de revisão da sprint, porque é nessa reunião que o PO garante a qualidade daquilo que ele vai disponibilizar para o usuário trabalhar. Bom, é só a regra de negócio? Não. Frequentemente ele vê a usabilidade, a navegabilidade, se está responsivo ou não, se tem desempenho conforme o cliente pediu ou não, né? Se tem muita ocorrência ou se tem ocorrência de bug. Então tudo isso ele vai ver, e uma vez isso aqui estando ok, ele libera para o cliente. Então é muito difícil um cliente receber uma sprint ou um produto de uma sprint de um time com baixa qualidade. Muito difícil mesmo, tá? Tudo bem, pessoal? Tranquilo até agora? Bom, ele também, isso eu já falei, né? Ele vai aceitar ou vai reprovar os incrementos da sprint, né? Então é ele, que a gente acabou de falar, em cima dos critérios de aceitação, ele vai aprovar ou reprovar as entregas que foram feitas naquela sprint. Bacana? Então nós falamos de um cara muito importante que é o PO, que tem essas características todas aqui, tomador de decisão, acompanha a evolução do projeto, participa de reunião programada dentro do Scrum, planeja as entregas, garante a aderência do produto às metas de negócio, ele redefine
define todo o backlog e ele que cria o produto, né? Esse cara também, ele é responsável pelo sucesso do produto, ele colabora para a boa harmonia entre as equipes de entrega e a equipe de negócios. Ele direciona e guia o projeto para uma direção correta, para que a gente possa entregar, né, de acordo com aquilo que o cliente pediu. Ele garante que a visão do negócio está sendo atendida pelo produto que está desenvolvido. Ele representa e acompanha a implantação de das necessidades do usuário, né, que aquilo que o usuário pediu está sendo entregue. Ele é o dono do produto, ele garante a aderência do produto às necessidades do negócio, né? Ele também participa da reunião de planejamento da sprint, onde ele é o responsável por tirar do backlog e colocar na sprint backlog as funcionalidades que vão ser desenvolvidas, né? Ele também define todos os critérios de aceitação e é ele que aceita ou reprova as sprints as entregas de uma sprint. Bacana, né? Agora, pessoal, a gente vai ver um outro papel, que é o papel do Scrum Master. Esse cara também é muito forte, é muito importante, porque sem ele, ninguém saberia tocar um projeto do Scrum. Porque é ele que ensina para aqueles que nunca trabalharam com o Scrum, como é trabalhar com o Scrum. Então ele tem 8 papéis dentro do Scrum, que são imprescindíveis e importantes. Ele é um líder servidor, ele tem que ser líder, ele não pode ser chefe, porque ele não tem competência para isso, ele não é chefe. Ele é um líder, é um servidor, ele é um coach, ele é um facilitador, é um professor, por quê? Ele é o professor, ele é o cara que ensina o Scrum. Ele é um coach porque ele é o cara que direciona, ele é o cara que mostra como que um papel de PO tem que se postar, né? Ele é um mentor, o grande gestor das expectativas e dos empecilhos. É ele que tira, ele que remove os obstáculos de dentro do Scrum, né? Ele é o agente de mudança, porque depois que todo mundo passar por uma sessão de Scrum, no segundo projeto, muito do Scrum as pessoas aprenderam. Então, essa mudança de comportamento da equipe nos projetos de Scrum, que são alimentadas a cada novo projeto, o Scrum Master é responsável por isso. Então, veja que se todo mundo na minha equipe conhecesse bem o Scrum, eu não precisaria do Scrum Master. Por quê? Porque ele ensina o Scrum. Tá? Então, ele é o cara que vai ensinar e vai garantir tudo aquilo que o Scrum pede para ter dentro do projeto. Ok, pessoal? Então, ó, o Scrum ele tem que ser um líder servidor, né? Tem que ser aquele cara que trabalha para servir. E trabalhar para servir, pessoal, ser líder, significa que ele tem que saber exercer todas as facetas da liderança. Ele tem que exercer a liderança desde a liderança natural, a liderança que você já nasce com ela. Você tem um carisma, e esse carisma faz as pessoas se aproximarem e te seguirem, e assim são os grandes políticos, os grandes líderes, né? Jesus, Hitler, Gandhi, Lula, Bolsonaro, esses políticos todos aí, né? Esses caras, Getúlio Vargas, né? Então esses caras, Obama, então esses grandes líderes, eles têm seguidores porque ele tem uma grande naturalidade, ele tem uma liderança natural. Então muitas vezes dentro de um projeto o cara não tem o cargo de líder, mas ele tem uma natureza, uma liderança tão natural, de maneira tão expressiva, que toda a liderança de maneira informal é feita por esse cara. Então se você não souber identificar e não souber trabalhar essa liderança natural, você tem muito a perder com isso, né? Também um líder, ele é um líder técnico, ele pode exercer sua liderança pela técnica, né? Esse cara é um sujeito que eu não gosto dele, pessoalmente não gosto, mas tecnicamente, cara, eu sou obrigado a segui-lo porque ele é muito bom no que ele fala, da maneira como ele... Às vezes eu não concordo com a personalidade dele, cara, mas com a maneira como ele coloca as coisas técnicas é ímpar. Eu sigo ele sim. E às vezes, pessoal, pela força do crachá. O cara tem que usar a força do crachá dele para exercer a liderança dele, né?
Aí você fala, mas o cara que precisa exercer a liderança dele para lucrar chá não é um bom líder. Não é isso, pessoal. A cada momento você é colocado em desafio dentro da liderança, e a cada momento você tem que saber usar qual é a melhor das facetas da liderança que você vai usar. Tá? Então tem aquela... leia um livro que está frio aí na internet, muitos de vocês já leram, e quem não leu é bacana ler, A Arte da Guerra. Então na Arte da Guerra tem um capítulo lá que fala da criação do exército chinês. Tinha muita mulher na China, e o exército de homens estava já ficando pequeno. E eles tinham que fazer alguma coisa para poder usar aquelas mulheres, né? Então o imperador teve uma ideia. Eu quero que você, general, crie um exército de mulheres. Um exército mais sangrento que a China já teve, que o mundo já viu. E aí ele deu tempo lá para poder ir lá. Eu quero em 3 meses esse exército formado. E aí, o que fazer em 3 meses? Aí ele teve uma ideia, ele falou, pô, sabe uma coisa? Eu vou pegar a amante, não a mulher, a amante. Eu vou pegar a amante do imperador, que todo mundo respeita muito, e vou colocar ela para liderar essas outras mulheres aí. Aí depois de um certo período, lá de treinamentos, o imperador pediu para eles fazerem uma apresentação. E ele foi nessa apresentação. Então ele ficou num lugar mais alto, né? no monte mais alto, junto com o imperador. E lá embaixo ficaram as mulheres. E ele colocou à frente, lá no começo, né, no morro, assim, ele colocou essa amante. Então ele falava assim para ela, tudo que eu fizer agora daqui para frente, tudo que eu pedir, você faz, e as mulheres lá embaixo vão seguir o que você fizer. Ah, tá bom. Então esse general pediu, dá um passo à direita. O que a amante fez? Deu um passe para a esquerda, pessoal. O que aconteceu lá embaixo? Todas as mulheres deram um passo para a esquerda. Todas riram e deram um passo para a esquerda. Aí ele olhou e falou, não, tem alguma coisa errada, eu vou de novo. Falou, olha, vamos concentrar, vamos de novo. Um passo para frente. E aí a amante deu um passo para trás, morreu de rir, e todo mundo lá embaixo deu um passo para trás e também morreu de rir. Aí ele tentou pela 3ª vez, falou, vamos tentar mais uma vez, pessoal. Então ele pediu um salto para frente. E todo mundo deu um salto para trás, porque a amante, muito sorridente, deu um passo para trás. Nesse momento, o imperador olhou para o general, questionando, o que é que você está fazendo? E o general, então, não titubeou. Chamou a amante, pediu para os caras fortes deles prender a amante pelos braços, eles seguraram a amante, colocaram a amante debruçada numa pedra, ele pegou uma espada e decepou a cabeça dela, na frente de todo mundo. Pegou a cabeça dela e mostrou para todo mundo lá embaixo. E aí, ele foi e aleatoriamente escolheu uma mulher para subir. Essa mulher subiu e ficou no lugar da amante. E ele sugeriu que voltassem aos exercícios. O imperador concordou, então ele começou de novo. Um passo para a direita. O que a mulher fez? Deu um passo para a direita. E todo mundo lá embaixo, o que fez? As 5.000 mulheres estavam lá embaixo. O que elas fizeram, todo mundo? Deram um passo para a direita. Depois ele pediu para dar um pulo para frente. E todas pularam para frente. E ele pediu para dar uma volta para a esquerda. E todas deram uma volta para a esquerda. E assim foi um sucesso. E ele transformou esse exército no exército mais sangrento que a China teve. A arte da guerra. Então vejam que a liderança ela é colocada em jogo muitas vezes dentro de um projeto. Então, né, ela é questionada.
E nem sempre é um mundo, é a Alice no País das Maravilhas. Então você tem que estar se provando todo dia, ou pela sua competência, ou pela sua competência, ou pelo seu carisma, e às vezes até pela força do seu crachá, para não perder essa liderança. Tudo bem, pessoal? Entenderam o que é esse líder servidor, né? É importante isso, né? O Scrum Master, dentro de um projeto, ele é um grande facilitador das sprints, né? É ele que vai lá, em caso de ter alguma coisa que está impedindo que o projeto alcance seus objetivos, é o Scrum Master que vai lá, e enquanto todo mundo está trabalhando aqui na execução do projeto, codificando, o Scrum Master vai lá perguntar quando o Oracle vai voltar, o que precisa fazer para deixar o ambiente mais seguro, mais estável. Então os problemas que vão acontecer é uma versão do software, uma assinatura, uma nova conta, um usuário novo. Então tudo que precisa para o projeto é um Scrum Master. Então ele é um grande concierge do projeto, né? Ele é um facilitador, ele vai lá e facilita a vida de todo mundo dentro de uma sprint. Tudo bem? Ele ajuda o PO, cara, porque como o PO, quando ele é designado para ser PO, nada garante, uma coisa eu garanto, ele conhece o produto e consegue bater de frente e representar o cliente, mas nada garante que ele conheça o que o PO tem que fazer dentro do projeto Scrum. E quem é que ajuda ele a fazer exatamente o que um PO precisa fazer no projeto Scrum? O Scrum Master. Então é ele que adapta o perfil dele ao perfil, né, do PO, ao Scrum Master, naquele perfil ao Scrum Master, né, ao papel de PO. Então o Scrum Master é um papel muito importante, porque ele é o principal canal de comunicação entre o PO e o time Scrum, né? Quando o Scrum, o PO, por exemplo, pode se desgastar com a equipe de desenvolvimento porque ela não está entregando com qualidade. Para quem ele vai recorrer para tentar negociar isso? O Scrum Master. É o Scrum Master que vai lá, que já está familiarizado com as boas práticas do Scrum, é ele que vai chamar a equipe para conversar com ela. Então o Scrum Master é um cara importante, né, dentro desse papel de ajuda, né, ao PO. Ele elimina os empecilhos, a gente acabou de falar sobre isso, e é ele que conecta todos os papéis dentro do projeto. É ele que, através daquela reunião diária dele Scrums, é ele que, através dessa reunião, fica sabendo qual é a dificuldade de cada um, se está indo bem, se não está indo bem, se está sendo entregue, se não está sendo entregue. Então, ele conecta todo o projeto, cada pontinha do projeto que está sendo feito, o que tem ali, é ele que conecta, é ele que junta as pontas, é ele que faz aquilo, é ele que faz todo mundo enxergar o todo. Né? Muito bom isso, muito importante isso. Bom, agora nós vamos falar do último papel, que é o papel de equipe de desenvolvimento. Como o próprio nome fala, né, é um papel dos caras que vão colocar a mão na massa. Para isso, é o cara que vai desenvolver. Então, equipe de desenvolvimento é o cara que desenvolve. Só que ele tem algumas características, ele tem que ser auto-organizado. Por quê? Como o papel gerência também é dele. Então, quem é que dá o prazo? É ele. Quem é que acompanha o prazo? É ele. Quem é que diz o que cada um na equipe tem que fazer? São eles mesmos. Então eles têm que ser auto-organizados, eles têm que se comunicar frequentemente. Porque eles estão sempre conversando entre eles para saber como um pode colaborar com o outro. Né? A comunicação tem que ser transparente, não dá para ficar fazendo comunicação por e-mail. Geralmente a comunicação é face to face. E a equipe tem que ter o tamanho certo. Não adianta fazer uma equipe com 15 caras, não vai dar certo. É equipe de no máximo 5, 7 pessoas, no máximo. Tá? Porque ela tem que ser face to face, cara a cara. Ele é focado e é comprometido. Ele não é envolvido. Ele é comprometido com o resultado. Então, se vai ter que entregar numa semana eu vou entregar. Eu vou estar comprometido com isso. É uma equipe que tem que trabalhar no entrosamento. É uma equipe que tem que estar entrosada. Tem que ter harmonia nessa equipe. Se um não tiver harmonia, a equipe tem que se juntar e fazer a substituição para que a equipe possa ter essa harmonia sempre presente. O trabalho, ele não pode ter variações.
Um dia eu trabalho como não tem gerente, vamos nós gerenciar, né? O que vai acontecer? Hoje eu trabalho 4 horas, amanhã eu trabalho 12, 16. Não pode existir isso. 4, depois 16, depois 12, depois 6, não pode. A equipe tem que ter um ritmo constante de trabalho. 8 horas por dia. Essa é a meta de toda a equipe Scrum. Trabalhar 8 horas por dia, sem picos, sem muito desvio, né? Pico e vale, sem isso. Tudo bem? Do lado pessoal, tem que ter esse T-shape, né? Que é a equipe ter essa sinergia entre elas. Tá? É isso que significa isso. A equipe multifuncional. Não tem desenvolvedor, não tem testador, não tem cara de modelagem de dados, não tem arquiteto. O que nós temos? Todos são desenvolvedores que escrevem caso de teste, que escrevem código, que escrevem, que especificam códigos para escrever, que testam, que liberam com o usuário. Todos têm esse perfil. É uma equipe multifuncional. Então veja, pessoal, por essa característica, como é difícil a gente trabalhar Scrum com uma equipe mais júnior, né, mais jovem. A gente sempre precisa ter um PO, um Scrum Master. Por exemplo, lá na Queston, eu sempre coloco os meninos mais maduros para ser Scrum Master, né? Fazer entender, para dar o coach, para explicar. Eu sempre procuro estar perto também, explicando, dando coaching, orientando os meninos, né? Porque tem muita gente jovem lá na Queston, né? Então, a gente trabalha muito com o método ágil, muito parecido com o Scrum. Então, para trabalhar com o Scrum, com os meninos novos, se a gente não tiver esse perfil do coach ali perto, toda hora que alguém precisar de um coach técnico, ou de um coach de gestão, ou de um coach motivacional, não tiver alguém para esse menino se agarrar, ele fica meio perdido. Então a gente procura sempre ser esse, entre aspas, esse Scrum Master, né? Esse cara que fica navegando lá, ajudando todo mundo no time, porque é um time que tem que ter muita responsabilidade. Uma das coisas que esse time tem que ter é entregar com qualidade. Por quê? Todo método ágil é baseado em acurácia, código e teste. Então, se não adianta nada entregar rápido e não testar, né? Então eu vou ter problema. Então, eu tenho que entregar rápido, testar e não encontrar defeito no teste, para que a gente possa alcançar nossas metas. Então, a gente já falou sobre isso, né? Que a equipe de desenvolvimento é uma equipe responsável por meter a mão na massa e entregar o projeto. É ela que faz o incremento virar realidade, né? As equipes têm que ter de 5 a 7, 9 pessoas no máximo. Eu sou contra a equipe de 9 pessoas. Eu acho que a equipe boa, até 5 pessoas é uma equipe boa. Equipe de 7, equipe de 9 vai requerer do Scrum Master e do próprio PO um nível de concentração grande, a probabilidade de erro aumenta. Então a equipe, para mim, 5 pessoas seria uma equipe bem ajustada para trabalhar com Scrum, tudo bem? Mas se cair na prova de certificação, é entre 5 e 9 pessoas, tá bom? E lá está dizendo também que os desenvolvedores são responsáveis por várias funções. Ele é o arquiteto, ele é o designer, ele é o programador, ele é o testador, ele é o DBA. Então, é uma equipe multifuncional. A maior responsabilidade do time Scrum é executar a sprint, é codificar. Então, o time Scrum, ele tem a responsabilidade de codificar. Qualquer codificação? Não. Codificar certo. Codificar com assertividade para que eu tenha baixa, lá para que a revisão do meu PO tenha baixo nível de retrabalho. O processo de adaptação, inspeção e adaptação aqui, é assim, a equipe de desenvolvimento, ao invés de ela se preocupar, como é no Waterfall, de carregar um escopo pesado nas costas, ela vai entregando coisas pequenas e que vão fazendo sentido para o cliente. Conforme ele vai testando, eu tenho certeza que só a última entrega é o que me preocupa. Porque as outras já foram entregues e eu tive feedback positivo do meu cliente. Muito legal, né, pessoal? Muito legal mesmo.
Bom, ele ajuda a refinar o backlog, porque quando ele não consegue entregar, ele vai junto, por exemplo, quando não cabe, eu quero uma história para naquela sprint. Só que aquela história, eu tenho 200 horas de sprint. Só que aquela história está ocupando 300 horas. Então ele ajuda, ele chega pro cara e fala, cara, o PO, quebra essa história em história menor. Pega essa funcionalidade e divide ela em duas pequenas, em outras duas, para mim poder entregar por partes a primeira meta, a segunda meta. Entenderam? Então ele ajuda, nesse momento que ele dá o esforço, que ele vê o que precisa fazer para entregar, ele ajuda o nosso PO a refinar o produto backlog. Tá? Ele ajuda a planejar a sprint, porque ele que calcula o esforço, né? E ele que faz o cronograma da entrega da sprint. Todo mundo viu isso lá, tá? E com isso, pessoal, a gente aqui vai encerrando o papel da equipe, né, de desenvolvimento, esse papel da equipe de desenvolvimento. E com isso a gente encerra os 3 papéis do Scrum. Semana que vem, pessoal, a gente vai voltar para trabalhar os artefatos. E aí nós vamos trabalhar bastante o produto backlog, bastante coisa do produto backlog. Vamos mostrar um exemplo, como nós priorizamos. Tá vendo aqui, ó? Nós vamos explicar como a gente prioriza, como a gente escreve essas histórias que estão aí, como a gente cria sprint backlog. Então, quais são os eventos de uma sprint, né? Como que a gente trabalha isso? A gente vai trabalhar, por exemplo, o gráfico de Bordal, como funciona o gráfico de Bordal, como que a gente cria esse gráfico, como visualmente a gente olha para um gráfico desse e sabe se um projeto está indo bem ou está indo mal, só de olhar para o projeto. Então, a aula que vem, a aula bem bacana, com a segunda parte da aula de Scrum, onde nós iremos falar sobre os artefatos e sobre as cerimônias, né, dentro do Scrum. Espero que hoje vocês tenham gostado da aula que nós preparamos para vocês. E a gente encerra, deseja boa noite para vocês. E semana que vem a gente entrega a segunda parte dessa aula, tá bom? Vou encerrar a aula de hoje então. Muito obrigado, vou encerrar a gravação também.